Este programa é baseado em histórias reais. Algumas cenas foram dramatizadas e podem até mesmo causar pesadelos. Eu sou Todd Robbins e durante toda a minha vida fui fascinado por histórias estranhas, obscuras e perturbadoras demais para serem verdadeiras. Vou apresentar 3 para vocês. O quê? Você é uma franguinha? Acho que são 2 franguinhos. Uma típica noite de Halloween, recheada de doces, travessuras e morte. Alguém ajuda aqui! Precisamos de um médico! A história de 2 jovens recém-casados A minha mãe está me esperando. que não viveram felizes para sempre. Saia, enquanto é tempo. O adeus a um ente querido e as surpresas horripilantes que isso pode trazer. Meu Deus! São pesadelos que já se tornaram realidade. Lendas urbanas. Ah, o Halloween. O feriado sombrio em que as pessoas usam máscaras e fantasias, tornando-se fantasmas, astronautas e monstros. Para alguns, é uma oportunidade para ser outra pessoa. Para outros, é uma noite para mostrar ao mundo quem eles são de verdade. Doces ou travessuras? O que temos aqui? Um vaqueiro durão e uma linda princesa. Que legal. Aí vai. Damas primeiro. Obrigada. De nada. Agora o cavalheiro. Obrigado. De nada. Esses são Elizabeth e Tim O'Brien, junto de seu pai, Ronald O'Brien. E aí? O que conseguimos? Eu ganhei chocolate, balas de goma, pipoca doce, eca. Olha, seu dentista vai ficar bem feliz. Vamos lá. Não corre na frente. O Ronald Clark O'Brien era oculista e morava em Pasadena, que era uma região de classe média. A Elizabeth e o Tim foram de casa em casa naquela noite em busca de todo o doce que a lei permitisse. Em Pasadena, Texas, a lei era o seu pai, Ronald. Pai, por favor. Tá bom, só mais uma e já chega. Isso. Vamos lá. Ah, O que foi? O que estão esperando? Acho que a gente já tem bastante doce. o quê? Você é uma franguinha? Pá. Olha, você ainda tá parado aí, hein? Acho que são 2 franguinhos. Vamos lá. Coragem, vamos pegar os doces. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. As pessoas se esforçam para deixar a decoração de Halloween assustadora, mas por algum motivo esta era horripilante durante o ano todo. Quando uma casa tem essa aparência por fora, te faz pensar quem mora nela, não faz? Agradeçam. Obrigada! Obrigado. Depois de uma longa noite, Ronald e as crianças voltaram para casa ansiosos pelos doces que ganharam. Eu quero esse doce aqui. Ah, pozinho doce gigante. Que legal. Ah, um canudo contendo um pó doce e azedo, que vinha em 4 deliciosos sabores. O do Tim era de uva. Calma, tudo bem? Papai, o gosto tá meio estranho. Aí, amigão, por hoje chega, hein? Vai. Toma aqui. Vai ajudar a descer. Bom, gente, hora de ir pra cama. Cama. Tá bom. Por hoje é só. Vamos dar boa noite, noite. papai. Boa Até noite, amanhã. pai. Boa noite. Vamos. Até amanhã. Obrigada por hoje. Doce ou travessura? O Tim queria algo doce, mas em vez disso acabou com algo bem amargo. Certamente foi uma travessura em vez de um doce. Uma travessura bem cruel. Mãe, pai. Filho. O que foi? Eu não tô me sentindo bem. Deixa eu ver. Não tá com febre, mas tá suado. Ronald, ele não tá bem. De repente, o Tim ficou tão doente que até ficou inconsciente. E foi levado ao hospital.
Precisamos de um Por médico. favor. Ele não quer acordar. Obrigado. Obrigado. A caminho do hospital, Tim ficou inconsciente e em péssimo estado. O pronto-socorro foi apenas uma breve parada antes da UTI. Doutor, comparecer à emergência. Doutor, comparecer à emergência. Doutor Paul, atenda a interesse. Não, meu filho, não, meu filho, meu amor. Oi! Oi! Alguém ajuda aqui! Oi, um médico! Um médico! Meu amorzinho, meu filhinho, não. Não fazia sentido. Um garoto que estava pegando doces com seu pai e sua irmã, e algumas horas depois foi trazido para cá. Nada pôde ser feito para ajudar Tim O'Brien. Não. Os médicos não descobriram de cara o que havia acontecido. Mais tarde, eles fizeram um exame de sangue e detectaram cianeto. Foi quando se deram conta do tamanho do problema. Os O'Brien ficaram arrasados. Depois da descoberta do cianeto, a polícia entrou no caso e quis saber de Ronald e Bárbara o que aconteceu naquela noite de Halloween. O Ronald levou as crianças para pegar doces em umas 15 casas. A gente não queria que eles pegassem muitos doces. O Halloween é supostamente um feriado assustador. E nos velhos tempos, a preocupação era com fantasmas, duendes e essas coisas. Não acreditamos mais em fantasmas ou duendes, mas sabemos que os criminosos existem. Agora, contamos histórias de criminosos que querem ferir crianças e acho que, a partir dos anos 60, começo dos 70, tem se dado mais atenção a esses perigos. Chegamos em casa e cada um pegou um doce. O Tim pegou um pozinho doce e a Elizabeth uma jujuba, não foi? Meu filho disse que o dele não estava doce, estava amargo. Imediatamente após comer o pozinho doce, o Tim se queixou e disse: está horrível. Não é surpresa que o cianeto tenha um gosto ruim. Mesmo misturado a um pó doce, deve ser terrível. Eu devia saber. A polícia foi forçada a bater de porta em porta, recolhendo o que os vaqueiros, palhacinhos e monstros ganharam naquela noite. Foi um Halloween às avessas. Travessuras sem doces. A polícia processou todos os doces recolhidos. Cada vez que alguém trazia uma sacola, tinham que marcar quem recolheu a amostra e quando, como evidência. Eu acho que nunca houve um evento em que tantos doces tiveram que ser quimicamente analisados. Se não me engano, descobriram 4 embalagens daquele doce em pó que continha cianeto. Sr. O'Brien, tenha calma e tente se lembrar de cada casa onde vocês bateram. Precisamos verificar todas. A polícia iniciou a busca pelo monstro do Halloween, reconstituindo os passos dos O'Brien em seu percurso pela vizinhança. Qualquer lembrança de qualquer uma dessas casas pode nos avisar. É esse lugar aqui. Essa casa à esquerda? Tinha... alguma coisa foi estranho. Como assim? A casa estava toda escura. Ele abriu a porta rapidinho e fechou depois. Foi estranho. Eu tenho quase certeza de que foi onde o Tim pegou aquele doce em pó. Certo. Sr. O'Brien, por favor, fique no carro. Tudo bem? Polícia? Sr. Melvin, sabe por que estamos aqui? É claro. A cidade inteira sabe o que está acontecendo. Onde estava na noite do Halloween? Essa é fácil. Trabalhando. Trabalhando no aeroporto. Então quem estava aqui distribuindo os doces do Halloween? Era minha esposa. Ora, o que temos aqui? Um vaqueiro e uma princesa. Aqui está.
Prontinho. Que tipo de doce distribuíram naquela noite? O mesmo de sempre. Balas de goma. Podem perguntar para minha esposa. É o que faremos. E precisamos do nome do seu supervisor no aeroporto. A polícia começou a trabalhar. Confirmaram que ele era um controlador de tráfego aéreo no aeroporto das 3 da tarde às 11 da noite. E que nos dias anteriores e posteriores ao ocorrido, ele estava na torre de controle gerenciando o tráfego aéreo. Nenhuma embalagem de pó doce foi distribuída na casa dos Melvin naquela noite. Então, onde os O'Brien e as outras crianças receberam o doce envenenado? Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch. Enquanto os O'Brien velavam seu filho, os investigadores estavam numa caça de porta em porta, procurando a fonte do doce contaminado com cianeto. Que tipo de doce o senhor distribuiu? Eu me lembro, barras de chocolate. Enquanto a polícia procurava o assassino, uma paranoia se instalou em Pasadena, Texas. As pessoas daquela pequena cidade sabiam que existia uma mulher ou um homem louco entre eles. Tão diabólico que chegou a envenenar doces para o Halloween. Você imagina alguém no seu quarteirão que estaria tão louco que poderia envenenar crianças inocentes ao acaso? A polícia fez todo o possível para capturar o assassino. Testaram cada pedaço de doce. Reconstituíram novamente os passos dos O'Brien naquela noite. Ofereceram até uma recompensa, mas não conseguiram nenhuma pista. Os dias se passaram e a polícia ainda estava longe de identificar o ser maligno que envenenou Tim O'Brien e aterrorizou a pequena cidade texana. O caso se arrastava e os habitantes de Pasadena imaginavam se o criminoso já não estava longe. Qual foi mesmo o valor? Quando já caía no esquecimento, a polícia recebeu uma notícia que deu uma nova e obscura direção ao caso. Você não vai acreditar no que me contaram. O que foi? Você já soube de alguém que tenha feito um seguro de vida para um garoto de 8 anos de idade? Se alguém está para sofrer uma perda econômica, se outra pessoa morre, você faz um seguro de vida. Mas por que alguém faria um seguro de vida de alto valor para um garoto de 8 anos? Estranho, não? Um seguro de vida para uma criança de 8 anos? Foi o bastante para fazer com que a polícia olhasse mais de perto para Ronald O'Brien, o pai em luto. Recebi uma notificação do banco, dando conta de um financiamento de $10 mil do carro, que já foi confiscado. Tem também um outro empréstimo pessoal atrasado 5 meses. Uma segunda hipoteca e, é claro, outro carro que já foi confiscado. No total, coisa de $100 mil. Os investigadores encontraram uma montanha de dívidas que poderiam ser esquecidas por cerca de $100 mil. O exato valor do seguro do pequeno Tim. Eu sou suspeito por me preocupar com o futuro financeiro da minha família? Você subiu o prêmio do seguro do Tim e da Elizabeth há uma semana? É como se estivesse prevendo alguma coisa. É só coincidência, vocês sabem disso. Ele continuou a negar as acusações, mas o último prego no caixão de Ronald O'Brien foi a descoberta de que ele trouxe cianeto de uma empresa química uma semana antes do Halloween. Para todos os efeitos, Ronald O'Brien era um cara comum. Casado, com 2 filhos, cuidava das crianças e ia à missa aos domingos. Pretensamente religioso. Ele era um tipo bem normal. Nunca tinha recebido nada mais que uma multa de trânsito. Frequentava a igreja, trabalhador, chefe de família, pai exemplar. Ah, que isso? Isso é ridículo! Ronald O'Brien foi preso e indiciado por homicídio em 1º grau. Ele ficou conhecido como o pai que matou o Halloween. Ronald Clark O'Brien colocou um pacote em cada sacola de doces de Halloween de seus filhos e outros 2 na sacola de um colega. Porque com 2 na dos próprios filhos e outros 2 para os filhos de outra pessoa, ele não seria suspeito. A história de
Crianças recebendo doces contaminados vem dos idos de 1950, mas aparece mesmo no final dos anos 1960 e tem o auge no começo da década de 1970. E eu acho que o Ronald teria ouvido essas histórias e deve ter pensado que era comum que crianças morressem dessa forma e, portanto, poderia ser o crime perfeito. Mas, ao contrário do pobre Tim, sua irmã e as outras duas crianças não consumiram o doce em pó. Ronald Clark O'Brien foi condenado por matar seu filho Tim e foi executado numa prisão estadual por injeção letal de substâncias químicas. Substâncias muito similares à que matou seu filho. A execução foi acompanhada por uma multidão do lado de fora da prisão, que gritava para o Ronald um refrão bem familiar. Doces ou travessuras! 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 A seguir, um advogado engajado, sua amada esposa e sua devotada mãe. Chinelos, por favor. E como nada é o que parece. Mãe! Os laços entre mãe e filho. Existe alguma coisa mais forte que isso? As mães são nossas primeiras protetoras, maiores fãs, as melhores professoras e tudo que elas pedem em troca é amor. Uma mãe e seu filho, sempre tentando agradar um ao outro, sempre tentando fazer o que é certo, sempre querendo o melhor. Bom, quase sempre. Este é o jovem e ávido advogado Frank Duncan. Todos os dias, quando chegava do trabalho, uma mulher estava à sua espera. Era a mãe de Frank. Que bom que você chegou. Elizabeth Duncan. Daqui, deixa que eu levo. Mãe e filho vivem juntos em perfeita harmonia. Somente os dois. Naquela época, o Frank Duncan era um jovem advogado de defesa criminal muito bem sucedido. É claro que aquele juiz me deu trabalho. Ele é um ser desprezível. Ele é muito desagradável, não é? Parecia que ele não estava sozinho durante a defesa de um cliente, porque a mãe estava sempre nos bastidores. Chinelos, por favor. Elizabeth tinha muito orgulho de Frank, que era seu único filho. Ela o amava, ela o mimava, ela o defendia como uma leoa defende um filhote. Você é um amor. E era assim desde que Frank era só um garotinho. Que cheirinho bom, hein? Mas essa forte ligação entre Frank e sua mãe está prestes a ser testada. Mãe, eu preciso falar com você. Espera um pouco, o jantar está quase pronto. Eu tenho quase 30 anos, mãe, e chega um ponto na vida de um homem em que ele quer viver a própria vida. O quê? Frank, eu fiz alguma coisa? Não, mãe. É que... Você sabe, eu preciso ser mais... independente. Por que agora? Eu sempre estaria aqui, mãe. E sempre que precisar, você sabe disso. Eu sei disso, Frank. Eu sei disso. Eu só fiquei um pouco surpresa. Bom, vai lá, filho. Vá se lavar. O jantar está quase pronto. Mãe, eu não vou comer nada hoje, tá? Só café. Mãe? 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 Para muitos é difícil mudar. Para Elizabeth, a notícia de que seu amado filho, centro de seu universo, estava para sair de casa não foi difícil de aceitar. Foi impossível.
O Frank sabia que sua busca por independência não seria bem aceita. O que ele não esperava é que essa busca causasse uma visita médica. Ela está nos ouvindo? A sua mãe teve um derrame. Ela passou por algum aborrecimento? Alguma coisa a deixou chateada? Ela tem estado um pouco estressada ultimamente. Ela vai ficar bem, doutor? Pode levar um tempo, mas ela vai ficar bem. Ela precisa de ajuda. Muito obrigado. Com uma mãe adoentada que precisa dele mais do que nunca, Frank naturalmente cancela seus planos de ir morar sozinho. Hora de tomar os seus comprimidos, mãe. Isso, boa garota. Obrigada, Frank. Olga Kampsik era uma enfermeira treinada no Canadá que imigrou para os Estados Unidos e foi morar em Santa Bárbara. Olga foi enfermeira de Elizabeth nesse período. Agora, senhora Duncan, vamos ao café da manhã. E logo a Olga estava cuidando de Elizabeth de dia e de Frank à noite. Oh, Frank! São muito lindas. Obrigada. Belas flores para uma bela garota. Frank e Olga logo se apaixonaram. Frank! Frank, para! Tô falando sério. Quando você vai contar pra ela? Não contar deixa a situação meio estranha. Eu sei, eu sei. Eu conto amanhã. Agora eu posso prosseguir? Pois não, defensor. Primeiro ele estava para se mudar, depois resolveu morar com Olga. Precisava contar delicadamente. Lembrem-se do que aconteceu da outra vez. Mãe, eu preciso te contar uma coisa. Eu não quero magoar você. Mas mesmo assim, eu preciso do seu apoio. O que foi, Frank? É a Olga. Ela se demitiu. Não é nada disso, mãe. Olha, enquanto você se recuperava, eu e a Olga, nós nos apaixonamos. O quê? Eu sei que foi repentino, mas nós vamos nos casar. Bom, foi tão de repente, eu não sei o que dizer. Diga que temos a sua bênção. Por favor, mãe. Por favor, um pouco mais próximos. Tendo Elizabeth gostado ou não, Frank e Olga se casaram. Mudanças podem ser difíceis, mas a mãe de Frank era comprometida com o que fosse melhor para seu filho. Vamos cortar o bolo agora? Vamos lá. Isso mesmo, é uma ótima ideia. Então vamos lá. Venha. Senhora Duncan, minha esposa. Frank. Que noite, hein? Que noite. É mesmo. Frank, foi muita agitação pra mim. Eu tô tão cansada. É claro, mãe. Frank. Frank. Hã? Eu posso falar com você? Mãe, pode ir. Me espera no carro, que eu vou logo em seguida. Não demore, meu filho. Aonde você pensa que vai? O que parece, eu vou levar minha mãe pra casa. Você vai voltar? Eu não posso deixá-la sozinha. Não hoje. Ela tá muito frágil. Você ouviu o que ela falou. Frank, é a nossa noite de núpcias. A minha mãe está me esperando, Olga. Você entende, não é? Apesar do constrangimento da noite de núpcias, este casamento, como qualquer outro, teve um período de lua de mel. Mas um pouco depois, um mistério. Olga desapareceu. Mãe, já tem 3 dias. Qual pode ser a explicação para isso? Ela não tá aqui, ela não tá na sua casa.
Eu já liguei pra todo mundo. Frank, eu não gosto de te ver assim. Se você for se sentir melhor, eu ligo pra polícia. Vamos dar queixa. E como qualquer outra mãe preocupada, Elizabeth ligou para a polícia em busca de ajuda para encontrar a esposa de seu filho. Alô, telefonista? Quando foi a última vez que cada um de vocês viu a Olga? Era pra ela ter nos encontrado pra um jantar no domingo, mas ela não apareceu. E já é quarta-feira. Por que só nos procurou depois de 3 dias? Eu achei que ela já teria voltado a essa altura. Muitas vezes encontramos pistas pela casa. Se importa se dermos uma olhada? À vontade. Obrigado. Os detetives começaram a busca. O que se procura quando uma mulher desaparece sem deixar vestígios? Em geral, o que mais importa não é o que falta, mas o que é deixado. Steve. Sim? Você já viu a sua esposa sair de casa sem a bolsa? Não por vontade dela. Sair sem a bolsa foi um sinal de que havia algo de errado, muito errado. A polícia começou a busca pela esposa desaparecida pelos lugares óbvios: trabalho, família e amigos. Logo perceberam que aquele casamento não era assim tão harmonioso. Obrigado por nos receber, senhora Cupsick. Pode nos contar sobre o relacionamento entre a Olga e o Frank? Eles brigavam o tempo todo. Brigavam. E por quê? Nada era suficiente para o Frank. Ele ligava para cá, chorando todas as noites. E aquela mãe dele está sempre rondando. Mas o Frank sempre fica do lado dela. Vocês sabiam que ele estava morando com a mãe a metade do tempo? O Frank e a Olga lutavam para ter o que todo mundo pensava ser um relacionamento normal. Por isso, eles tinham que ter um apartamento. Mas nem sempre ele dormia nesse apartamento. Muitas vezes, ele passava a maior parte do tempo com sua esposa. Mas o Frank dormia na casa da mãe dele. Uma situação estranha para qualquer homem adulto. Especialmente para um homem casado. Mesmo depois que se casaram? Sim. Eu disse para ela deixá-lo. Quem liga se acabaram de se casar? Saia, enquanto é tempo. Brigas, uma sogra intrometida e o hábito que ele tinha de dormir na casa da mãe. Curioso, o Frank não ter mencionado nada disso à polícia. Obrigado por nos ajudar. Obrigada por virem. Sempre que uma mulher casada é assassinada ou desaparece, quase sempre o primeiro foco recai sobre o marido. Tem um registro de ligações? Sim. Tudo bem, eu espero. Algum histórico criminal? Nada, hein? Desliga. Tudo bem. Desliga o telefone. Sim, eu entendi. E o que houve? O Frank Duncan se livrou da esposa. Pouco tempo depois de se casar com Frank, Olga Duncan desapareceu. Os detetives encarregados do caso colocam um relacionamento sob o microscópio e descobrem como a felicidade conjugal era frágil. O Frank Duncan se livrou da esposa. Tem uma confissão assinada aí? Não, não é bem isso. Ele não se livrou dela permanentemente. Bom, talvez. Mas ele se livrou dela de uma outra forma. Onde conseguiu isso? Na cidade. Todos os registros. Alguma razão para não ter falado da anulação do casamento? Sim, existe uma boa razão para não ter mencionado a anulação. Ela não existe. Eu sou advogado e trabalho no tribunal. Eu assino pilhas de documentos o tempo todo. As assinaturas não conferem. Deveria ter verificado direito, detetive. Tudo bem, Sr. Duncan. Alguma ideia de quem teria assinado esse documento? Você é quem deveria me dizer. Tenha uma boa tarde, senhores. Uma boa pista que deu em nada. A anulação era somente uma falsificação misteriosa. Ao que pareceu, Olga simplesmente evaporou e a polícia voltou à estaca zero. Mas, quando parecia que o caso ficaria sem solução, surgiu algo novo. A cobertura dos jornais sobre o desaparecimento provocou denúncias anônimas. Para a esquerda. A polícia pegou 2 suspeitos. Luiz Moya
e Gus Baldonado. 2 indivíduos com fichas criminais conhecidos da polícia. Gus Baldonado. Roubo. Agressão. Como é que você ainda não foi preso? Gus era o mais velho dos dois. Um indivíduo com um QI bem baixo. Era só um sujeito qualquer. Luiz, se não começar a falar, vamos ficar aqui o dia todo. Eu não vou falar nada. Bom, vamos ver então. Luiz era o líder, e entre os dois, era também o mais agressivo. Era um criminoso de carreira e tinha confessado mais de 23 crimes. A denúncia alegava que Moya e Baldonado haviam matado Olga, não Frank. Mas sem evidências físicas que ligassem os dois ao crime, os detetives apelaram ao truque mais antigo, dividir e conquistar. Jogar um suspeito contra o outro. Acabou a sua sorte, Gus. O Luiz está colocando toda a culpa em você. Você vai acabar na cadeira elétrica, Gus. Se livre dele. Me conte a sua versão da história antes que seja tarde. Tudo bem. Eu vou contar. Nós fomos à casa dela. Eu e o Luiz. Oi? Boa noite, senhora. Desculpe incomodar, mas o meu carro, que é uma porcaria, acabou quebrando. Poderia usar o seu telefone para chamar um guincho? Ai. Eu tô num aperto, senhora. Minha mulher vai me matar. Claro, mas tem que ser rápido. Eu tô saindo pra jantar com meu marido. Essa vida de casado. Droga, eu acho que ela ainda tá viva. A versão de Baldonado para o ocorrido levou a polícia a uma cova rasa contendo o corpo destroçado da jovem senhora Olga Duncan. O Luiz me fez cavar a cova sozinho. Eu acho que a moça ainda estava viva quando a enterramos. Gus, eu tenho que perguntar. Por que fez isso? Por que a Olga? Fizemos pelo dinheiro. Então alguém pagou vocês? Quem? O Frank? Não, foi a velha. A Elizabeth Duncan. Ela pagou para matarmos a Nora. Elizabeth Duncan. Elizabeth Duncan. Ela não era só a mãe devota de Frank e relutante sogra de Olga. Era também a mente criminosa por trás de tudo. O desaparecimento, o assassinato, foi tudo ideia dela. Vocês são Luiz e Gus? Isso mesmo. Elizabeth, sendo a maior fã de seu filho e estando presente em todos os seus casos, estava familiarizada a ter acesso a todas as pessoas que ele defendia. Paga o resto depois que ela estiver morta. Façam ela sofrer. A Elizabeth ofereceu alguns milhares de dólares para que matassem a esposa do Frank. Obrigada, Frank. Com a confissão do assassino, a polícia volta suas atenções a Elizabeth Duncan, o pesadelo das noras. Elizabeth Duncan está presa pelo assassinato de Olga Kupchik Duncan. Pode virar. O quê? Mãos para trás. O que estão fazendo? Tirem as mãos da minha mãe, ela não fez nada. O que estão fazendo? Vai ficar tudo bem. Mãe! Vamos. Vai ficar tudo bem. Parem! Mãe! Eu não vou deixar que façam isso. Ela não fez absolutamente nada. E sobre a anulação? Elizabeth também estava por trás disso. Foi ela quem forjou as assinaturas e, quando a anulação não surtiu o resultado esperado, ela resolveu apelar para o plano B, homicídio. Por ter sido a mandante do assassinato de Olga Duncan, a sua sogra Elizabeth foi sentenciada à morte. Seu precioso filho a defendeu em uma de suas apelações, mas mesmo assim ela foi enviada à Câmara de Gás em 1962. Elizabeth Duncan foi a última mulher a ser executada na Câmara de Gás no estado da Califórnia. E a despeito da verdade cruel, o laço entre mãe e filho durou até o amargo final. Frank sentou-se no escritório do governador suplicando pelo perdão de sua mãe, enquanto ela sentava-se na Câmara de Gás. Últimas palavras? Onde está meu filho? A seguir, a perda de uma voz amada
Eu tenho câncer. Mostra-se inquietante de várias maneiras. Mentiras. Você conta uma e precisa contar outra para encobrir a primeira e depois... Bom, não dá para continuar por muito tempo. Bom, muito bom, pessoal. Acho que já estão aquecidos. Mas dentre todo o dano que as mentiras podem causar, o mentiroso é o que mais sofre. Semanalmente, o coral da Igreja Católica de St. Pius orgulhosamente representa a pequena congregação. Tim, o diretor do coral, é o organizador e líder desse grupo de voluntários. Desculpa o atraso. E esta é Priscila, a melhor cantora do coral. Muito bem, podemos começar então? Claro, tô pronta. E está atrasada de novo. Algumas pessoas nascem com um dom, e o dela era cantar. Ela fazia parte dessa pequena comunidade. Eles eram unidos pela fé e pelo amor à música e também ao canto. Mas começaram a notar uma mudança surpreendente nela. Não parecia mais ser ela mesma. Ela estava estranha, distante. Gradia. Desculpe, me dá licença por um minuto. Sim. Chegando atrasada ao ensaio, desafinando. O que estava acontecendo com Priscila? Priscila, qual o problema? Chegou atrasada, seus solos não estão como de costume. Você está muito diferente. Tim, eu tô muito doente. O quê? O quê? Priscila, por que você... Por que não me disse nada? Eu não sabia como. Tim, eu tenho câncer. Eu tenho câncer. Uma curta e devastadora frase que ninguém deveria dizer, que ninguém deveria ouvir. E para piorar, Priscila contou ao Tim que a doença estava ganhando. Venham todos, obrigado por ficarem até essa hora. Melhor se sentarem. Tim ficou com a cruel incumbência de contar a notícia ao resto do grupo. Eu quero dar uma notícia sobre a Priscila. É uma notícia triste. Como sabem, ela tem se atrasado bastante ultimamente e não tem se sentido muito bem. O fato é que ela está com câncer. Ela disse que é bem sério e que ela não tem muito tempo. Então, um dia, a Priscila contou ao Tim, o líder do coral, que estava com estágio 4 de câncer cerebral e que tudo ia acontecer bem rápido. Pelos próximos meses, Priscila bravamente continuou a cantar. Mas à medida que ia piorando, cantar se tornava mais difícil. Ela foi de solista a mera coadjuvante. Priscila, estamos rezando por você dia e noite. Pode contar comigo, viu? E no fim, ela estava doente demais para comparecer. A notícia chocou o grupo, mas o Tim segurou as lágrimas para manter o coral cantando. Sabia que era a maneira mais poderosa de orar pela rápida recuperação de Priscila. Ela talvez não fosse mais capaz de cantar, mas nos corações e mentes do grupo, ela estava lá em espírito. Semanas depois, Tim recebe o telefonema que tanto temia. Alô? Alô, é a Jennifer Rivera, irmã da Priscila. Olá, como é que ela está? Sinto muito, mas ela faleceu na noite passada. Não. Oh, meu Deus, não. Eu posso saber dos preparativos? Quer dizer, vai ser aqui na congregação ou... A cerimônia vai ser em Nova York. Ela já está sendo levada para lá, mas eu vou para a cidade para pegar umas coisas dela. O coral fez sua própria cerimônia em memória de sua querida Priscila. Muito obrigado por vir. Tim convidou a irmã Jennifer para vir à cerimônia. Jennifer? Sim. Você é irmã da Priscila? Sou.
Meus pêsames. Bom ter você aqui. Obrigada. A Priscila sempre falava da irmã Jennifer para os outros membros do coral. Então, os membros do coral ficaram emocionados com a presença da Jennifer. Sei que muitos de vocês gostariam de dizer algumas palavras hoje. Eu gostaria também, mas antes de continuarmos com a cerimônia, eu quero que saibam que hoje temos aqui conosco quem podemos chamar de uma convidada especial. A irmã da Priscila, Jennifer. Jennifer, gostaria de dizer algumas palavras? Eu só quero agradecer a todos por esta cerimônia. Vocês todos eram importantes para minha irmã. Sinto como se conhecesse alguns de vocês. Obrigada. Mas existiam lembranças, tristes lembranças. O diretor do coral encontrou alguns objetos deixados por Priscila e imaginou que talvez a Jennifer e o restante de sua família quisessem tê-los em mãos. Tim sabia que a Jennifer estava na casa da Priscila, então resolveu entregar os objetos. Meu Deus! Não! Não, Tim! Priscila, o que é que você fez? Não, por favor, me deixe explicar. O que estão vendo aqui não é uma ressurreição, um milagre. É uma mentira. Priscila não morreu e nem estava doente. Ela inventou a história, o câncer, os sintomas, inventou tudo. Todos os membros do coral ficaram chocados. Chocados. Não acreditaram. Eles ainda estavam lidando com a dor da perda e descobriram que ela não estava morta. Foi uma loucura. Então, por que ela inventou isso? A verdade é que Priscila ficou tentada por toda aquela tensão. Pseudocídio é quando uma pessoa simula a própria morte. Quase sempre é feito por ganhos financeiros ou para encobrir algo criminoso. Eu tenho câncer. No caso dela, fingir a própria morte tinha propósitos narcisísticos. Ela queria chamar a atenção. Uma mentira que virou uma bola de neve, que precisava de mais mentiras. O telefonema era, na verdade, Priscila contando mais uma mentira. Alô? Eu sinto muito, mas... a Priscila faleceu na noite passada. E é claro que a mentira final foi Priscila interpretando a irmã Jennifer, degustando a atenção em seu próprio funeral. A polícia foi acionada e, infelizmente, não havia nenhuma lei na Flórida contra simular a própria morte. Alguns anos depois desse estranho incidente, Priscila foi o centro das atenções em outro funeral. Mas não estava entre os que lamentavam. Ela estava no caixão. Priscila havia morrido de verdade de insolação. Pelo menos era o que dizia o relatório do legista. E esses relatórios nunca mentem. Percebam como a verdade pode ser mais assustadora que a ficção. Ainda temos muitas outras histórias como essas. Até lá, que todos os seus pesadelos se realizem. Versão brasileira Vox Mundi.